Fala aí, galera, como vocês estão? E aí, amiguinha, mancebinha, rapazinha, você está bem? Você está confortável aí no seu assento? Você está com o seu líquidozinho, aguinha, cafezinho, chazinho, cappuccino do lado? Com sua caixinha de ferramentas, com seu vigor para estudar e trilhar o maravilhoso caminho rumo à universidade. Tamo aqui, galera, tamo junto aqui, nós aqui da Babá, escola vestibular, ajudando você a construir o seu caminho. Espero que você esteja bem, comigo também tá tudo bem. Eu tô meio rouco, mas tudo bem, não tem problema, tá tudo bem. Galera, hoje a gente vai continuar falando do campo elétrico, tá? Só que na aula de hoje nós vamos tratar de um campo elétrico especial, que é um campo elétrico uniforme. O que seria um campo elétrico uniforme? A palavra já é bem sugestiva. Uniforme. Ou seja, é alguma coisa uniforme. Não brinca, Ganso, é verdade. Um campo elétrico é uniforme, galera, quando tem a intensidade, a direção e o sentido constantes. Beleza? Numa região onde em qualquer ponto que você pegar, o vetor campo elétrico estará na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma intensidade. Ô Ganso, como nós conseguimos isso? Ó, existe uma situação muito importante que é quando nós temos duas placas paralelas eletrizadas. Então, suponha que essa placa aqui esteja positivamente carregada, ok? E essa placa aqui esteja negativamente carregada, certo? Como nós vimos na aula passada, o sentido é sempre da carga positiva para a carga negativa, tá? Então, nesse caso, o campo elétrico ele surgiria nessa direção e nesse sentido. Essas linhas aqui eu denomino linhas de força. São as linhas que representam o campo elétrico. No campo elétrico uniforme elas são paralelas, certo? Elas são paralelas e distanciadas o mesmo tanto. Por isso que o campo elétrico é denominado campo elétrico uniforme. Beleza? Então nesse campo, em qualquer lugar que você colocar uma carga, ela vai ter um valor, de força sujeito a uma força de mesma intensidade, porque o campo é o mesmo. Fechou? Veja bem, quando nós temos um campo elétrico uniforme, existe entre essas placas um conceito que a gente chama de diferença de potencial. Potencial elétrico. Sabe a voltagem, aquele negócio que a gente tem na tomada? Basicamente é isso daqui, tá? Então, quando a gente tem duas regiões aqui, ó, duas linhas, tá? E nós medimos os potenciais que a gente representa por V aqui, ó, e V aqui, existe uma diferença de potencial entre esses pontos. Essa diferença de potencial, representada pela letra U, é dada em volts. E nesse campo, que é o campo elétrico uniforme, nós podemos escrever a famosa fórmula do Edu. Ozzy, vem um pouquinho. Ih, o Ozzy caiu. O Ozzy caiu. Nós podemos escrever aquela equação que é a famosa EDU. EDU, onde E é a intensidade do campo, D é a distância entre essas linhas, chamadas de linhas equipotenciais. A gente vai falar mais delas em futuros próximos. E o U é a diferença de potencial. Então essa é a expressão EDU. E, intensidade do campo. D, distância entre essas linhas ou entre as placas. Aí eu teria a diferença de potencial entre essas placas. Beleza? Eu vou derrubar o Ozzy aqui. Caiu pro chão, tadinho. Tá tudo regaçado e vou colocar a garrafa aqui. Vamos fazer um exercício que é muito abrangente, muito cabuloso, que é o exercício 1. Uma pequena esfera, ou uma pequena massa, né? Uma pequena massa, eminho. Perceba que é um exercício literal, massa eminho, com carga Qzinho, a carga elétrica é Qzinho.
se encontra em equilíbrio. Olha a palavrinha aí de novo, galera, olha bem para ela. Equilíbrio. Equilíbrio, como mostra na figura abaixo. Então observe que nessa figura a gente tem um corpo pendurado, o fio que segura ele forma um ângulo alfa com a vertical, e nessa região nós temos um campo elétrico uniforme, identificado por essas linhas, que está da esquerda para a direita. Observou bem aí, galera? Muito bem. O campo elétrico é uniforme e constante, a aceleração da gravidade G, e ele pede para que a gente assinale o que for correto. Então, galera, eu vou falando aqui e a gente vai identificando qual das afirmativas é correta. Maravilha? A primeira afirmativa, ele sugere que a carga Q seja positiva. Olha aqui, meu amiguinho. Quais são as forças que agem nesse corpo? Vertical e para baixo, nós temos a famosa força-peso. Vertical e para baixo. Tem massa, tem peso. Maravilha. Perto de um campo gravitacional, numa região onde tem campo gravitacional. Além disso, tem a força aplicada pelo fio. Pela essa linha aqui, que nós costumamos denominar tração. Então você tem aqui a tração. E para que essa carga esteja deslocada para a esquerda, tem que ter alguém puxando ela para a esquerda, certo? Pois bem, como que essa carga vai ficar sujeita a essa força que puxa ela para a esquerda? Ela tem uma carga elétrica, está imersa em um campo elétrico, então vai surgir uma força. Essa força, ela tem que estar para a esquerda, justamente para provocar essa declinação aqui do fio e formar esse ângulo alfa aqui, beleza? Observe que a força elétrica e o campo estão em sentidos opostos. Estão em sentidos opostos. Então, o que a gente pode dizer nessa primeira afirmativa? Essa carga necessariamente tem que ter o sinal negativo. Porque o sentido da força e o sentido do campo são opostos. Como o sentido da força e o sentido do campo são opostos, ó, tem sentido oposto, a gente tem que concluir que essa carga tem o sinal negativo. Então a primeira afirmativa ela está errada, porque ela fala que é positivo. Além disso, se nós pensássemos que estaria perto de um local aqui bem bonitinho, esse lado aqui, ó, seria um lugar positivo, por causa, olha ali na placa, ali dá para perceber, essa carga poderia ter sido deslocada assim se ela fosse neutra também. Isso por conta da indução que ocorre ali dentro. Mas, de forma mais assertiva, nós teríamos a carga negativa. Essa é a primeira afirmação, tá? A segunda afirmação fala do ângulo alfa. Ele diz que o ângulo alfa é o arco tangente de QVZ dividido por MVG. Vamos determinar em função dos dados do problema o ângulo que nós teríamos formando essa paradinha aqui. Para isso, galera, eu vou fazer o famoso triângulo de forças. Eu tenho 3 forças que somadas tem que dar um vetor nulo, já que o cara no texto fala para nós que está em equilíbrio. Então, se eu pegar a tração aqui, a tração tá meio desguei assim, somar vetorial com o peso, vetorialmente com o peso, e somar a força elétrica, esse triângulo tem que fechar. Porque, estando no equilíbrio, a resultante das forças tem que ser nula. Ó, a força resultante tem que ser nula. E o ângulo alfa, ele vai estar aqui. Dessas 3 forças, qual delas eu sei determinar com facilidade? Ou quais delas? O peso, que é a massa vezes a gravidade, e a intensidade da força elétrica, que é o módulo da carga vezes a intensidade do campo. Todas essas letras são dados literais. Então, olha só o que eu vou fazer. Para relacionar a força elétrica com o peso, eu vou fazer a tangente do ângulo alfa.
Então, a tangente do ângulo alfa vai ser a intensidade da força elétrica dividido pela intensidade do peso. Fechou? Vamos lá. Puxando aqui para cá, a tangente de alfa será módulo de Q vezes a intensidade de E dividido por M vezes G. Essa expressão pode ser escrita da seguinte forma. Ó, o alfa é o arco tangente desse termo aqui, ó. Q vezes M vezes G. Lá na matemática, você vai estudar que essa função arco tangente é o inverso da tangente. Então, se a tangente de alfa é Q vezes E dividido por M vezes G, arco tangente de Q vezes E é o alfa, é o ângulo alfa. Então, essa afirmativa, ela está correta. Essa daqui estava errada, essa daqui está correta. Essa é uma alternativa que mostra uma afirmação correta. Maravilha? Muito bem. Próxima afirmativa. O módulo da tração no fio vale raiz quadrada de Q quadrado E quadrado mais M quadrado G quadrado. Será que é isso? Sim. Olha que fofo. Eu vou pegar novamente nesse triângulo e vou aplicar o famoso amiguinho Pitágoras. Como isso aqui representa um triângulo retângulo, eu posso dizer que a tração ao quadrado é igual à intensidade da força elétrica ao quadrado mais a intensidade do peso ao quadrado. Beleza? Essa é a expressão do Pitch. Se Pitágoras, Pitagorarará. Agora, a intensidade da força elétrica, fofinhos, é o módulo de Q vezes E. Isso tudo elevado ao quadrado. O peso é M vezes G. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, a tração vai ser a raiz quadrada desse termo maluco aqui, que vai ser Q ao quadrado vezes E ao quadrado mais M ao quadrado vezes G ao quadrado. Portanto, fofinhos, essa afirmativa, de fato, é uma afirmativa correta. Ela está correta. Olha que doideira, quanta coisa a gente está recordando aqui, hein, galera? Estamos falando de força elétrica, estamos falando de campo elétrico, estamos falando de peso, estamos falando de Pitágoras, estamos falando de soma vetorial, estamos falando de equilíbrio segundo a lei de Newton resultante nula. É muita coisa que a gente está revisando de uma vez aqui, certo, galera? Exercício bom, amiguinho, muito bom. Próxima afirmação. Se quisermos colocar a partícula na horizontal, com o alfa tendendo a π sobre 2, devemos aplicar um campo elétrico infinito. Vamos ver. Aqui, ó, eu tenho a expressãozinha que eu já cheguei, que a tangente do ângulo alfa é Q vezes E dividido por M vezes G. Eu vou me aproveitar dessa expressãozinha e vou isolar o campo elétrico, tá? Então, ó, eu vou pegar essa expressão e vou colocar ela aqui, ó. M vezes G vezes tangente do alfa é igual a Q vezes E. A afirmação que ele quer é o campo elétrico teria que ser infinito. Será que está certa essa afirmação? Vou isolar o campo. Então, a intensidade do campo seria massa vezes gravidade vezes a tangente do ângulo alfa dividido pelo módulo da carga. Beleza? Meus amiguinhos, a tangente de zero é zero. Conforme o ângulo vai aumentando, a tangente vai aumentando também, tá? No caso da tangente de π sobre 2, que é a tangente de 90, isso daqui tende ao infinito. Lá na matemática, em trigonometria, você vai ver com o nosso amiguinho, que a tangente de 90 seria infinito, ela tende a infinito. Então, a massa não vai mudar, a gravidade também não, a carga também não. Para a gente ter o ângulo alfa
igual a π sobre 2, esse valor tendendo ao infinito, o campo deveria tender ao infinito também. Logo, essa afirmativa, ela está correta. É, correta também. Aqui tá correta. Belezeira? Muito importante isso daí. E por fim, se o fio se romper, a coordenada horizontal da partícula varia linearmente com o tempo. Olha só, pessoal. Varia linearmente com o tempo a coordenada horizontal. Meus amiguinhos, vamos supor que o fio se rompa, né? Aí, na horizontal, eu vou ter a força elétrica. A força elétrica aqui para a esquerda. O peso tá aí também, vai puxar para baixo, mas na horizontal teria a força elétrica. A força elétrica faz o papel da força resultante. Certo? Então, Q vezes Z seria igual a massa vezes o módulo da aceleração. Olha, mais uma recordação. A aceleração seria o módulo da carga vezes Z dividido pela massa. Essa aceleração, ela tem um valor constante. Portanto, o movimento na horizontal é aquele movimento que nós vimos lá nas aulas passadas, galera. Um movimento uniformemente variado. Como eu prometi para vocês, a gente vai fazer recordações, vai e volta, vem e volta, para nós não esquecermos das coisas, nem agora, nem na hora do vestibular. E aí o cara afirma que as coordenadas variam linearmente com o tempo. Amiguinhos, as posições em um movimento uniformemente variado variam de acordo com a equaçãozinha aqui, ó. Aqui, ó. É o sorvetão. AT quadrado sobre 2. Supondo que ali o corpo estivesse na origem, numa velocidade inicial nula, as posições variariam de acordo com essa função, que é uma função do segundo grau. Portanto, essa afirmativa está correta. Não varia linearmente. Ela varia de acordo com o t ao quadrado. Certo? No primeiro segundo, 1 ao quadrado. Segundo, 2 ao quadrado. 4. Então, vai aumentando numa proporção que não é linear. Fechou? Então, essa última afirmação, ela está erradinha. Maravilha? Galera, com esse exercício, a gente varreu um monte de coisa na eletricidade e nós recordamos as coisas de lá para trás das primeiras aulas. Isso é muito importante. Você tá com a sua caixinha de ferramentas e ir manipulando essas fórmulas para você articular a resolução do problema. Maravilha? Então tudo bem, vai com fé, pega aí os exercícios que o Ganso deixou a mais aí, belezeira? Partiu, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, valeu?